Olá pessoal, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. E chegamos agora à lição de número 6, a lição de jovens. Estaremos falando agora sobre a natureza da sabedoria e o sentido da vida. Essa lição ela tem trabalhado em torno do livro de Provérbios, pegando ali alguns pontos principais, falando sobre a sabedoria. O livro de Provérbios ele é voltado para a sabedoria para a vida, né? Então, veremos aqui a natureza dessa sabedoria e qual o sentido, né, para a nossa vida aqui. Eu quero convidar você que está chegando agora para estar se inscrevendo no canal, para estar nos ajudando, também compartilhando o vídeo, dando like e ativando o sininho para receber as notificações. Também poderá estar falando conosco nos comentários. Então vamos falar um pouco sobre a natureza da sabedoria e o sentido da vida. O texto principal é: porque o que me achará a vida e alcançará a favor do Senhor. Né? O resumo da lição é: a sabedoria estava antes e durante a criação. Por isso, quem a encontra, acha a vida e o seu propósito. Então, a sabedoria, se você encontra ela, você vai achar a vida na sabedoria e o propósito dessa vida na sabedoria, vivendo com sabedoria neste mundo. Né? O livro de Provérbios é um livro muito rico em orientações para o nosso dia a dia, tanto no relacionamento com o próximo, no relacionamento consigo mesmo, no relacionamento com Deus, né, em sociedade. Ele traz várias áreas, nos ensinando como viver uma vida de qualidade na presença de Deus. Tanto é que o tema central do livro é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Né? Os objetivos da lição: compreender que Deus é a fonte geradora de poder, né? Mostrar os privilégios que a sabedoria nos traz e conscientizar a respeito do real sentido da vida. Então, nós precisamos compreender que Deus é a fonte de todo o poder, gerador do poder e da sabedoria, mostrar o privilégio que a sabedoria traz, né? E o respeito, conscientizar a respeito do real sentido de viver. A introdução diz: nesta lição estudaremos uma seção de Provérbios considerada o coração do livro. Esta apresenta a sabedoria em primeira pessoa, mostrando que ela estava antes e durante o processo criativo de Deus, gerada e ungida pelo Criador. Né? Então vamos aí, a sabedoria já lá no princípio, quando Deus faz todas as coisas, a sabedoria já estava com Deus, né? Ela faz parte da essência de Deus, do caráter de Deus. Deus, ele é a sabedoria. A gente vai estudar um pouco então sobre essa sabedoria e também é uma simbologia que o livro de Provérbios traz relacionado à sabedoria e como nós podemos alcançar uma parte dessa sabedoria. Por que eu falo uma parte? Porque a sabedoria ela é absoluta de Deus, então ele compartilha, ele pode comunicar uma parte dessa sabedoria a nós, porém ele sempre será absoluto em sua sabedoria. O homem não. O homem ele tem sabedoria, mas é limitado. Essa sabedoria, quando está presente em nós, traz sentido e segurança para o caminho. Por isso, quando encontramos, na verdade, achamos a vida e o seu sentido. Então, o que nós já falamos, quando você encontra a sabedoria, você acha a vida e o sentido da vida para viver com sabedoria. Deus, a fonte geradora da sabedoria. Aqui nós vamos trabalhar alguns temas importantes. Primeiro, a importância de Provérbios 8, 22 a 31. Esta passagem em Provérbios mostra a sabedoria como uma forma personificada, ou seja, usando uma figura de linguagem, que a gente chama no português de prosopopeia, dando a ela características de uma pessoa. No texto é como se ela tivesse voz para fazer o convite. Ela afirma que o Senhor a possui desde o início. Então, eu quero só trazer um comentário aqui, às vezes ele é um pouco polêmico, porque existe uma teologia que é muito pregada, eu tenho uma dificuldade em algumas áreas dessa teologia, sobre o chamado cristofania. O que é cristofania? Alguns comentaristas, alguns teólogos tentam colocar Cristo no Velho Testamento. Então eles pegam, por exemplo, aí, esse caso da sabedoria, e falam que a sabedoria é o próprio Cristo. Né? E ali pega outros casos ali, igual os anjos que apareceram para Abraão, né? Alguns afirmam que um deles era a personificação de Cristo. O anjo maravilhoso que aparece para Sansão, para Manoá, melhor dizendo, para a mulher de Manoá, né? O que aparece para Josué como general. Então alguns teólogos eles tentam mostrar que aquilo ali é uma personificação de Cristo. Eu particularmente não acredito, né? Eu acredito que são realmente anjos e que Cristo não apareceu ali
a única vez que eu vejo Cristo no Velho Testamento é quando eu vejo o Cordeiro da lei apontando para Cristo. Mas as aparições, não creio, eu creio que é anjos mesmo, né, e que Cristo não aparece no Velho Testamento. Essa é uma visão que então eu não creio na cristofania, eu não creio, porque eu já estudei e eu vi que é montagem, né? Então o camarada pega ali, porque ele tem característica de Jesus, mas ele é um anjo do Senhor, então ele tem algumas características de Deus também. Não é só de Jesus, tem do Filho e do Espírito Santo. Então não dá para eu dizer que aquele anjo que apareceu para Josué como general é Jesus, porque nós entendemos que se for colocar como general do exército de Deus é o arcanjo Miguel, né? Então, outros casos, igual você tem aqui o anjo que é maravilhoso, só porque Isaías chama Jesus de maravilhoso. Porque pergunta pelo meu nome, visto que eu sou maravilhoso, né? Ele é maravilhoso, porque ele era um anjo. Ele era maravilhoso, não quer dizer que ele é o maravilhoso, ele era um anjo. Então, eu não consigo entender, né? Eu respeito as opiniões dos teólogos, mas eu não consigo ver cristofania no Velho Testamento. Eu entendo que o ministério de Jesus, ele começa a partir do seu nascimento, ele cooperava com o Pai, assim como o Espírito Santo lá no Novo Testamento. O próprio João fala que no princípio ele estava com Deus, e ele era o Verbo, e o Verbo era Deus. Então, isso aí você vê Cristo lá junto na Trindade, mas ele separar. Por que eu estou dizendo isso? Porque a própria lição fala que essa sabedoria que Deus possui, fala que é Jesus. Então eu estou dizendo que Jesus é algo que pertence a Deus. Então eu dá um confronto de doutrina, por quê? Porque na Trindade, Jesus e o Pai e o Espírito Santo, eles têm a mesma essência, são a mesma pessoa em tese, né? Têm o mesmo poder, não há contradição, então um não possui o outro, né? Então não quer dizer, a sabedoria não é eu não entendo aqui de Salomão que ele estava referindo a Jesus, ele está falando sobre a sabedoria, que inclusive ela é característica tanto do Pai, quanto do Filho, quanto do Espírito Santo. Nós vamos ver isso aqui. Então eu não posso falar que a sabedoria é Jesus, é a cristofania, ele possui desde o início, está falando de Jesus, mas o Espírito Santo também estava lá desde o início. No princípio, estava lá pairando sobre a terra. Então, todos eles estavam lá no princípio. Então, eu não posso afirmar que é Jesus. Então, se alguém falar, é Jesus por causa disso, eu posso dizer também que é o Espírito Santo. Então, por isso que eu não acredito que é. Então, a sabedoria para mim é algo pertinente à natureza dos três, da Trindade, né? Esta passagem de Provérbios mostra a sabedoria como uma forma personificada, né? Então, é usar a figura de linguagem, ela aparece como uma pessoa, né? Mas aqui, gente, é importante entender que só o fato dela falar, isso não quer dizer que é uma pessoa, que é uma prosopopeia, né? É quando dá voz a algo inanimado, né? Algo que não tem voz, algo que não movimenta. Então, isso é comum, né? Na nossa cultura portuguesa entender isso. Então não quer dizer que era uma pessoa que estava lá e que se chamava sabedoria, não, tá? Inclusive a próxima lição nós vamos falar sobre as duas senhoras, que aqui ela é chamada de sabedoria, lá é chamada de senhora. Uma senhora sabedoria, senhora loucura. Então observe que outra vez vamos entrar na prosopopeia, ou seja, vamos dar nomes a uma atitude, a um estado, né, uma situação em que não é uma pessoa, e muito menos um objeto, é uma característica, é um adjetivo, né, de Deus, um adjetivo também de alguém. Por exemplo, se alguém tem sabedoria, não quer dizer que a sabedoria está do lado dele, é um adjetivo dele, é uma característica. Então a sabedoria, ela é um adjetivo, ela é uma característica, então ela é inanimada, ela não é personificada, só quando eu vou usar isso no sentido de trazer algo poético, como o escritor faz aqui, ele traz algo poético, mostrando a sabedoria como se fosse uma pessoa e convidando a gente para se deleitar na sua sabedoria. Então, mas na verdade a sabedoria é o próprio Deus, né? Sabedoria gerada e criada por Deus. Outra coisa interessante, se eu falar que Deus gera sabedoria, ele já teria que ter sabedoria para gerar sabedoria. Então não tem sentido eu falar que Deus gerou sabedoria. A sabedoria faz parte da natureza de Deus. Deus não gerou sabedoria, ele já é sábio, a sabedoria já é ele em pessoa. Então não tem como ele gerar algo, eu vou gerar uma sabedoria para você sábio. Se ele está fazendo isso, ele teria que usar sabedoria para gerar sabedoria. E como gerar? Só ele que pode fazer, porque ele é sábio. Então se ele já é sábio, não tem sentido ele gerar algo que ele já tem. Então é uma força de expressão mais uma vez, tá? E em vez de possuir, devemos esperar que ele em vez de possuir, devemos reparar que a expressão criou, que aparece em outras versões, é uma tradução legítima da palavra caná, que alguns intérpretes preferem dizer aqui, o Senhor me criou. A sabedoria é um atributo de Deus e aqui aparece
é uma forma poética de ato criador de Deus. Então, quando ele fala o Senhor me criou, é lógico que a inspiração de Salomão ao escrever Provérbios, ele está tentando mostrar a sabedoria com Deus lá no início. Então ele usa uma forma poética. Isso não quer dizer que Deus falou assim, vou criar uma sabedoria para mim, para eu ser sábio. Não existe isso. Deus é a própria sabedoria. Quando Deus ele é a própria sabedoria, faz parte da natureza divina. Então ele não criou nada, porque não tem como eu vou criar uma sabedoria para ser sábio. Não existe isso. Isso é uma forma de expressão, porque é a forma poética de chamar o homem a buscar a sabedoria. Então grave isso. É uma forma poética, e na poesia é aceito tudo. Nós estamos falando aqui sobre prosopopeia, a sabedoria tendo voz para chamar, para convidar. Na lição seguinte estaremos falando inclusive dela como uma senhora, e a loucura também tem voz como também uma senhora. Então é interessante ter esse cuidado aí, Então é uma forma poética. Não quer dizer que Deus criou sabedoria. Deus criou todas as coisas pela sabedoria, porque ele é a sabedoria em pessoa. Então lá no início, a primeira coisa que Deus tinha para criar algo era sabedoria, mas ele não criou sabedoria para ter sabedoria, ele já é sabedoria. Fica até um pouco estranho, você fala sabedoria, criou sabedoria, ele é sabedoria, mas por quê? Porque na verdade algumas pessoas, alguns teólogos entendem que essa sabedoria é Jesus personificado. Então por isso Deus criou Jesus. Só que quando eu falo da eternidade, então eu estou dizendo que Jesus é criatura. Cuidado com esse negócio, você pode confundir e confrontar com a doutrina da Trindade, E não vou entrar no mérito não, mas é só para tomar esse cuidado. A sabedoria e o processo de criação. A sabedoria aparece mesmo antes da criação de Deus. Ela aparece como uma aluna de Deus, tá vendo aqui? Mais uma forma de explicar. Ou seja, enquanto Deus a criou, agora ela é uma aluna. Deus cria ela para ela ser aluna. Então se eu falar que é Jesus, eu estou falando que Jesus é aluno de Deus. Olha que perigo, Ela aparece como aluna de Deus, como atributo de Deus, ela faz parte de sua essência. Ela é personificada em Cristo, que aqui o comentarista ele mostra que é Cristo, mas eu estou mostrando também que ela não é só em Cristo, porém é um atributo da Trindade, ou seja, o Espírito Santo também é uma representação dessa sabedoria. Isaías 11:2 fala que sobre Cristo repousará o Espírito da sabedoria, que é dada pelo Espírito Santo. Isso falando de Jesus no seu ministério terreno. Então no ministério terreno, Cristo recebe sabedoria de quem? Do Espírito Santo. Então se Jesus era a própria sabedoria lá, ele não precisaria da atuação do Espírito Santo. Mas aqui, como homem, ele precisou que o Espírito Santo desse para ele sabedoria. Não foi o próprio Pai, mas o próprio Espírito Santo repousou sobre mim espírito de sabedoria. Então, a sabedoria em Coríntios fala que é uma personificação de Cristo, mas aqui fala que também é uma personificação do Espírito Santo. No nosso texto fala que é a personificação do próprio Deus. Então, nós temos a Trindade como fazendo parte, a sabedoria fazendo parte da natureza da Trindade, e não somente de Jesus, tá? Só para entender um pouco isso aí. Aí se alguém fala assim, não, Marcelo, mas eu entendo que lá é Jesus mesmo. Tudo bem, mas o texto não diz isso. O texto não diz. Ali é uma forma poética. Privilégio que a sabedoria traz. A beleza do saber. O Espírito, o capítulo 8, mostra a natureza da sabedoria e o privilégio de a possuir. Tiago diz que deve buscar. O único que tem a capacidade de ter sabedoria de Deus é o ser humano, por ser ele um atributo comunicável. A sabedoria nos faz diferente das demais criações de Deus. Por quê? A gente fala assim, a gente vê alguns animais, por exemplo, com instintos, de aprendizado, parece que alguns até brincam, não, parece mais um ser humano, mas na verdade são instintos, são instintos que ele tem, ele não tem discernimento. O animal ele não é racional. O único que é racional é o ser humano. E o que é ser racional? Exatamente ter sabedoria para saber escolher. Eu poderia provar para vocês aqui, igual já vi gente falar que parece que o animal tem sabedoria, ele tem instinto. Eu poderia provar para você aqui, porque não é a característica, ele aprende porque tem instinto. Mas ele é um animal irracional, ele só passa a ter, só o único ser que tem sabedoria para saber administrar a si próprio, administrar a sua vida, é o ser humano, que é uma sabedoria comunicada por Deus. Então o ser humano é o único que pode criar algo, o animal não cria nada. Ele pode ter sabedoria para entender alguma coisa, mas ele não sabe criar nada, ele não sabe fazer nada. Ah, Marcelo, mas eu já vi, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o João de Barro que faz uma casinha, mas é o instinto dele, assim como o outro pássaro faz o ninho. São coisas que Deus deu para a criação. Mas o ser humano é um que pode criar coisas inovadoras, O João de Barro, desde quando ele existe, ele nunca mudou o estilo de casa dele, sempre vai ser aquela lá. O homem não, ele cria uma casa de um jeito, depois ele cria de outro, ele pode inovar. Então, só para você entender um pouquinho. Então, o único ser que pode ter sabedoria divina, a sabedoria é o homem, o animal não. Então,
Tiago diz que quem tem falta de sabedoria deve pedir a Deus, buscar de Deus essa sabedoria. Peça a Deus que a todos dá deliberadamente. Então, eu preciso ter sabedoria para viver nessa vida. Eu preciso pedir a Deus. Nós já falamos em lições anteriores sobre a diferença de ter conhecimento e ter sabedoria. Tem muita gente que sabe muita coisa, conhece muita coisa, mas não sabe usar, não sabe usufruir daquele conhecimento. Então, ele é uma pessoa que conhece muito, mas não tem sabedoria. Do outro lado, há pessoas que não têm muito conhecimento, mas com o pouco conhecimento que tem, sabe viver uma vida de sábio, né? Então, a sabedoria, por isso que ela é divina, porque é algo que te ensina a viver com o conhecimento, né? Beleza de aplicar a sabedoria à realidade. Como já comentado em outras aulas, a sabedoria não é um conhecimento, não é só conhecimento, ela tem a ver com a aplicabilidade do nosso cotidiano. Em todo o livro de Provérbios, a sabedoria nos convida a aplicarmos o seu conhecimento na vida em todas as áreas. A sabedoria está relacionada não só ao conhecimento, mas também à prática. Então, ela é algo que você traz para a prática, né? Então, se eu peço a Deus sabedoria, para que eu use essa sabedoria para influenciar, para modificar, né? Modificar o ambiente, modificar comportamentos. Então, a sabedoria vem nesse sentido, né? Por exemplo, às vezes a pessoa tem muito conhecimento, como já falamos aqui, mas não tem sabedoria. Então, não vai mudar nada, não vai alterar nada. É muito comum você ver a pessoa, na área teológica, o camarada vai dar um estudo bíblico e pega ali aqueles comentários mais complicados, né? Original, grego e hebraico. Aí a pessoa, não, fulano tem uma sabedoria. Não, ele tem conhecimento. Sabedoria é quando ele conseguir destroçar tudo aquilo ali, né, e te dar mastigado para você entender. Às vezes tem pregador que vai falar e fica falando tanto grego e hebraico que você não está entendendo nada. E no final ele termina a mensagem de uma maneira sem, né, quando eu falo pregador, eu falo também qualquer ensinador, né, você tem que tomar cuidado para falar a linguagem do povo, né. Então, a linguagem acadêmica, ela é muito útil, mas ela não serve para o povão. Então, mesmo tendo a linguagem acadêmica, eu preciso ter sabedoria para aplicar, né? Professores, por exemplo, que vão dar aula, às vezes ele entra muito em áreas, né, que a classe fica perdida. Por quê? Porque ele quer, né, exibir conhecimento, ele quer mostrar que ele estudou muito, que ele pesquisou muito, e às vezes o essencial da lição não é aplicado, que no caso aqui estão falando de ter uma vida de sabedoria. Então, o professor precisa ter sabedoria, eu preciso saber que público eu estou ensinando. Eu não preciso querer impressionar, eu preciso ensinar. É diferente, tem gente que quer impressionar. Não, fulano falou tanta coisa difícil que eu nem compreendi. Aí a pessoa sai dali achando que ele é sábio. Não, se ele fosse sábio, você teria compreendido, né? O verdadeiro professor, o bom professor, né, o bom pregador, não é o que fala mais difícil que as pessoas não entendem. Não, ao contrário, é aquele que fala pouco, mas as pessoas entendem o que ele falou. Não, eu entendi tudo ali certinho. Os discípulos tinham dificuldade de entender alguma coisa de Jesus, porque eles estavam sendo treinados, mas depois eles entenderam, escreveram cartas, inclusive relacionado a tudo que aprenderam com Jesus. Então, o bom ensinador, ele precisa que a pessoa alcançar o conhecimento, alcançar o intelecto da pessoa, né? Não adianta eu chegar numa sala de aula e querer ensinar um monte de coisa e falar de grego, de hebraico, da história, da cultura, e no final da conta o aluno ficar lá perdidão, paradão, sem entender nada. E às vezes o tema é um tema simples, né? Então eu preciso ter esse cuidado, né? Se você está numa classe de pessoas que já é teólogos, é diferente, a pessoa já entende o que você está dizendo, mas tem classe que você está falando, o cara não está entendendo nada. Na rua, por exemplo, está pregando, né? Você está falando coisas que as pessoas não estão entendendo, então precisa ser mais simples na pregação do evangelho, né? Na pregação, no ensino, vai de acordo com a faixa de conhecimento, com a faixa etária de conhecimento da pessoa que você vai aplicar, vai aumentar o nível ou diminuir, né? Então, isso é ter sabedoria, você saber aplicar aquilo que você tem, né? Eu tenho muito conhecimento, mas eu preciso aplicar todos? Não. Só no momento que eu for confrontado em alguma área que eu preciso especificar. Mas, do contrário, é a conversa simples, né? É o feijão com arroz, porque o importante é o evangelho alcançar o coração da pessoa. A beleza de estar consciente a respeito do propósito das coisas. A sabedoria proporciona o entendimento para o propósito das coisas a partir desse entendimento viver com sabedoria, procurando viver uma vida com propósito. Quando se vive sem propósito, apenas vegetamos e não há sentido nenhum em nós. Tudo há propósito debaixo do céu e precisamos descobrir o nosso, né? O próprio escritor, Salomão, escreveu que há um propósito, né, debaixo da terra para todas as coisas. Há tempo de chorar, tempo de sorrir, né? Tudo tem um propósito, tudo tem um tempo certo. Então eu preciso saber o propósito da minha vida, para que eu estou na igreja. Eu gosto muito desse negócio, eu preciso preocupar. Eu estou na igreja só para cantar?
só para ficar ensinando? Qual é o propósito? Em que eu tenho edificado alguém na igreja? Eu preciso entender isso, né? Então eu preciso ter, na vida profissional, né? Eu estou trabalhando só por dinheiro, eu estou somando na sociedade, né? Eu sou alguém na minha vizinhança, as pessoas olham para mim, eu sou influência, sou influenciado. Então eu preciso ter um propósito de vida. Tem gente que passa pela vida, chega no final da vida, quando ele olha para trás, ele não deixou nada, não deixou legado, não deixou nada, né? Não deixou nada na área profissional, na área ministerial. Então eu preciso entender, né, que eu preciso deixar o meu legado, e isso só vou conseguir se eu entender que a minha vida tem um propósito. Deus não me criou simplesmente para passar por essa terra. Ele tem uma função para mim. A principal delas é que eu prego o evangelho. Mas entre outras, eu tenho funções a exercer que Deus me deu. Por isso que na Bíblia, a Bíblia fala que há dons, né, espirituais distribuídos para o que for útil, ou seja, para o propósito. Então, não vai ser todo mundo profeta, não vai ser todo mundo falando em língua. O próprio Paulo diz isso. Não vai ser todo mundo pastor. Então, a igreja precisa de pastor, de evangelista, de mestres, precisa de profetas, né? Então, a igreja precisa de todos eles, de apóstolos. Então, só uma diversificação de ministérios para edificar o corpo. Então, cada um tem o propósito. Eu fui chamado para o ministério de ensino, não adianta eu querer cantar que não vai dar certo, porque o propósito que eu tenho nessa vida é ser um ensinador. O camarada que canta, ele vai tentar ensinar, não vai conseguir, porque o que Deus colocou como propósito é ser um cantor, cantar, louvar o Senhor, ensinar música, talvez, né? O que é o apóstolo, que é pregar o evangelho, abrir campo, é o trabalho dele. Então, não adianta eu querer ser um monte de coisa. A gente fala que é a síndrome do povo, né? Tem vários, o cara quer ser tudo na igreja, quer fazer um monte de coisa e no final ele não faz nada perfeito. Por quê? Ele não achou o seu talento, o seu dom ainda, né? Então eu preciso entender qual é o propósito da minha vida nessa terra. Conscientizando-se do sentido da vida. É sábio compreender o sentido da vida. Quem acha sabedoria achará o sentido na vida, e é através da sabedoria que passamos a viver com sentido. A falta de sentido na vida leva muitos a achar que a vida não vale a pena. Por isso precisamos pedir a Deus a sabedoria para termos uma direção, né? É o caso de muita gente que suicida, comete suicídio, ele acha que a vida já não tem mais sentido para ele, as coisas estão dando errado, ele não está conseguindo acertar em nada. Talvez não é porque ele está conseguindo acertar, talvez é porque ele não soube aonde atirar. Ele não sabe, ele não tem alvo, né? Tem gente que vive na vida sem alvo, atira para todos os lados, então você não vai acertar em lugar nenhum. Então eu preciso ter essa sabedoria, esse entendimento, realmente fazer aquilo que eu quero fazer, buscar aquilo que eu quero, que vai me trazer retorno, né? Eu falo muito isso na área da faculdade. O jovem está estudando, vai fazer a faculdade. Primeira coisa que ele precisa olhar, eu gosto dessa área, mas a área vai te trazer retorno? Vai te trazer retorno financeiro? Porque você estuda para ter retorno financeiro. Ninguém estuda por esporte. Eu gosto da área tal. Mas e o mercado, como é que está? Né? Conheço muita gente que fez curso superior e engavetou, porque o mercado está saturado e não conseguiu colocação. Então trabalha em outra área que não tem nada a ver com a formação secular dele. Então é importante eu entender em que área que eu vou me especializar, o que eu vou fazer para me dar retorno. Né? Então, nem tudo que você gosta é o que é certo. Nem tudo que você gosta é o que vai dar certo. Então, muitas vezes você vai fazer algo que você não gosta, mas é o que vai trazer retorno. Então, entre eu gostar e trazer retorno, eu fico com retorno. Né? Se eu puder associar as duas coisas, melhor ainda. Se eu puder fazer algo e ganhar dinheiro com isso, tudo bem. Mas se eu tiver que entre ganhar dinheiro e fazer o que eu gosto, eu vou querer ganhar o dinheiro. Porque este é o propósito do trabalho. Né? É você produzir, ganhar, né? Para arcar com suas coisas, com suas despesas. Aí, não, eu gosto dessa área, mas não tem mercado de trabalho, o cara insiste. Daqui a pouco ele fica lá engavetado, o seu canudo, né? E ele não consegue fazer nada porque não entendeu. Mesma coisa na área ministerial. O cara entra para a igreja, ele quer ser um obreiro, ele não tem chamado para ser obreiro, ele não sabe nem pregar, não esforçou, não interessou em pregar, não esforçou em estudar para ter uma boa teologia, não gosta de ler, né? E quer ser um ensinador. O cara quer ser um professor de escola dominical, tem preguiça de ler um livro no assunto que ele está. Então ele não sabe qual é o propósito que ele está. Então procura adaptar. Por isso que eu preciso de sabedoria, para eu saber aquilo que vai dar certo, né? Nem sempre aquilo que eu vou querer. Mas aquilo que vai dar certo, talvez mais tarde eu vou colher o fruto dele. E aquilo que eu quero parece dar certo, mas eu não vou colher fruto algum. Então é mais ou menos isso que nós entendemos. A falta de sentido na vida leva muitos a achar que não vale a pena. Por isso que tem muita gente que desiste. Começa numa coisa, pula para lá, pula para cá. Tem gente que pula de galho em galho porque não acerta nada. Porque ele não tem propósito, não tem objetivo. Né? Então é importante você ter esse cuidado para você viver bem nessa terra. Né?
Vocação na vida. Nós temos aqui alguns casos que a Bíblia ensina interessante. Vamos falar sobre Bezalel e Olaíbe. Todos nós temos uma vocação na vida e precisamos procurar essa vocação. Então eu preciso entender o que eu tenho vocação. No meu caso em particular, né, desde quando eu me converti, eu sempre tive vocação para fazer isso aqui que eu estou fazendo. Graças a Deus eu nunca saí fora desse propósito. Tentei pregar algumas vezes, ser pregador itinerante, mas não deu certo, né? Não gostei também, eu não me adaptei e prefiro fazer o que eu faço. Mas tem gente que já gosta de ser pregador itinerante, tem gente que gosta de ser cantor. Então eu preciso entender qual que vai me trazer o fruto, né? Nesse caso do mundo espiritual, a gente não faz isso por dinheiro, aqui é no mundo espiritual, mas é aquilo que Deus quer que você faça para produzir no reino de Deus, né? Tem gente que faz por dinheiro, mas está fora, está errado, né? Você não deve fazer as coisas por dinheiro, não. Cantar, pregar é de graça. A única coisa que a Bíblia autoriza ter salário é pastor de tempo integral, né? E missionário que está no campo, porque ele também precisa de salário lá, mas os outros ministérios, a Bíblia não tem autorização para dar salário, não. Então, aí tem uns caras aqui que começam a inventar, né? Mas não vamos entrar nisso aí. Isso aí chama simonia. Digno obreiro do seu salário. Então, vai pastorear uma igreja. Se você quer ter salário da igreja, vai pastorear a igreja. Ficar pregando para crente, ficar pregando para lá e para cá e querer ganhar dinheiro com isso, não. Isso não é ministério, não. Pasmem vocês, isso não é ministério. Pregador itinerante é coisa criada, né? O ministério que a Bíblia fala é pastor, evangelista. Vai lá, os 5 ministérios lá. Você vai ver o que é ministério da igreja, né? Que tem, cada um deles tem uma função específica. O pastor cuida da igreja, o profeta é aquele que traz a palavra, a revelação, o evangelista que vai evangelizar lá fora, não é evangelizar dentro da igreja, né? O apóstolo que vai abrir campo, né? O doutor é aquele que ensina para a igreja crescer. Todos eles voltados para uma função específica. Então não existe esse trabalho que, infelizmente, né? Estou falando não estou dizendo que é errado você pregar numa igreja ou outra, não. Eu falo que tem gente que fez disso um meio de vida e ficaram ricos com isso, né? Não vai ter galardão nenhum diante de Deus, porque já tem um galardão aqui. Ganhou dinheiro vendendo as coisas de Deus, né? Eu sei que alguém não vai gostar do que eu estou dizendo, mas é a verdade, né? E se achar que eu estou errado, pode me chamar nos comentários que a gente discute o assunto com muita tranquilidade. Todos nós temos uma vocação, né? Quando fazemos algo só por fazer, isso nos gera desconforto e desânimo e desinteresse. Você faz só por fazer, por obrigação. Eu não gosto de fazer isso, né? Ah, Marcelo, na vida profissional eu estou trabalhando, mas eu não gosto de fazer. Aqui é diferente. Na vida profissional, você tem que olhar se está te dando retorno. Se você quer fazer algo, né, e aquilo não dá dinheiro, você vai se estressar de qualquer maneira. Você não vai ter fruto do seu trabalho. Então é muito melhor eu receber o dinheiro para fazer algo que eu não estou gostando, mas eu estou tendo fruto, do que eu fazer algo que eu gosto e não ter fruto por aquilo. Vai dar a mesma coisa. Então, tem muita gente que vai ter esse problema. Quando fazemos algo por fazer, isso nos gera desconforto, desânimo e desinteresse. A vocação nos motiva a fazer com mais afinco aquilo que fomos vocacionados a fazer. Isso vale tanto para a vida material quanto a espiritual. Então, se você é vocacionado, por exemplo, eu amo fazer o que eu estou fazendo, né? Eu amo fazer o que eu estou fazendo, dar ensino, eu estudo, eu gosto de ler muito, né? Eu tenho minha biblioteca aí, eu estou sempre lendo, minha vida é sempre isso, eu estou sempre lendo um livro, eu quero saber as coisas, porque para mim, não, para ensinar, porque é o dom que Deus me deu. Né? Aí o camarada quer cantar, então ele tem que estar sempre aperfeiçoando a música, entendendo de instrumento, né? Comprando, investindo, né? Tem gente que fala que tem vocação, mas não investe em nada. Ele não tem coragem de investir em nada. Ah, o cara fala que quer ser um grande professor de escola dominical, não tem coragem de investir num curso teológico, né? Ele não tem paciência de investir em um curso teológico. Às vezes vai na internet, pega estudos prontos, igual temos aqui o meu estudo, por exemplo, pega o estudo pronto e lança para a igreja como se fosse dele, né? Não tem nada assim, a marca dele não está ali. Então tem que tomar muito cuidado. Se você faz as coisas de Deus, faça com perfeição. Se você tem uma vocação, invista nessa vocação. Peça a Deus para te dar a condição de você estudar, de correr atrás daquilo que você quer fazer, né? Porque o importante é você ter o retorno e dar retorno para o reino de Deus. O Espírito Santo gerando motivação. É importante perceber claramente, por meio da palavra de Deus, que não estamos sozinhos para descobrir a nossa vocação. Em Êxodo 31, Deus encheu a Bezaleel com o seu espírito juntamente com Olaíbe, a Olaíbe, de sabedoria, entendimento e ciência para fazer trabalhos artísticos para o tabernáculo. É interessante que quando você olha esse texto, entende-se que esses homens já tinham hábitos de fazer, eles já eram artesãos, eles já eram artistas. Então o que Deus fez? Quando Deus manda fazer o tabernáculo,
Deus manda Moisés para fazer o tabernáculo, era algo inusitado. Moisés nunca tinha tido, não tinha nada semelhante àquilo ali na terra. Então era algo que estava na cabeça de Moisés, que Deus deu para ele. Só que o que Deus fez? Deus aproveitou 2 homens que já tinham o dom de fazer artesanato, já tinham o dom de fazer escultura, fazer algumas coisas. E ele pegou esses homens e encheu de sabedoria para quê? Para eles fazerem, nós já sabiam, mas encheu de sabedoria para ensinar. Então, porque tem gente que sabe fazer, mas não sabe ensinar. Então Deus deu para eles o dom da sabedoria para ensinar outros a fazer junto com eles. Então, olha que coisa interessante. Eles já sabiam fazer, já eram artesãos. Observa que quando Deus fala, é lógico que todo conhecimento, tudo que nós fazemos é diretamente de Deus, né? O engenheiro, ele estudou para ser engenheiro, mas todo conhecimento já vem de Deus, né? Agora a sabedoria é você usar esse conhecimento, é o que Deus deu. Então todo conhecimento que nós temos, ele vem de Deus. Deus já tinha dado conhecimento para eles em ouro, em pedras preciosas, né? Em pano para eles fazer arte, essas coisas, né? Mas depois deu sabedoria para eles ensinar outras pessoas a fazer também. Então interessante, porque que é importante. Eles já tinham vocação pro artesanato. Então Deus falou assim, não, vou usar esses 2 aí, já tem uma aptidão para eles, já vocacionei eles para isso, desde quando eles começaram a entender as coisas aí, eu já dei para eles conhecimento, agora eu vou aperfeiçoar com a minha sabedoria para que eles ensinem a outros, né? Então é interessante, né, isso aí. Então eles foram usados para fazer o tabernáculo. Depois, no tempo de Salomão, Deus usou outras pessoas também para fazer a mesma coisa, pessoas que tinham sabedoria e que Deus aperfeiçoou para continuar fazendo. No caso de Bezalel e Olaíbe, é porque lá no deserto só tinha os 2, então precisava ensinar mais alguém. No tempo de Salomão já existia, né, mais gente, né, por exemplo, pessoas que sabiam cortar madeira, né, Davi fala sobre isso, pessoas que sabiam cortar madeira, né, com perfeição, que era o pessoal de, se não me engano, de Tiro, né, e eles eram especialistas em cortar madeira. Né. Em Atos lemos que o Espírito Santo separou mestres e profetas incumbidos de uma tarefa transcultural no sentido de proclamar o Evangelho às nações. Sim, por intermédio do Espírito Santo, a sabedoria divina continua a produzir o poder criativo. Então nós vemos aqui que em Atos 13, quando Deus separou Paulo e Barnabé, a Bíblia diz que havia entre eles doutores, Simão, né? Aí entra Paulo e Barnabé, já eram doutores, já eram chamados de profetas e doutores. Então Deus já tinha preparado estes homens antes de mandá-los para o campo, né? Principalmente o apóstolo Paulo, que é o homem mais sábio, né, do Novo Testamento, que Deus mais usou na sabedoria foi o apóstolo Paulo, o homem que mais escreveu cartas. Um texto do Novo Testamento é a pena de Paulo. Então, um homem que teve muito mais revelação do que os próprios apóstolos em si, né, só comparar o tamanho do livro de ambos, você vai ver que Paulo foi o que mais escreveu, é o que mais trabalhou, né, no sentido de expansão do evangelho, mas ele lá na igreja de Antioquia, ele já era tido como um mestre, ou como um profeta, ele estava entre os profetas e doutores. Então, observa que ele já tinha uma vocação e Deus usou essa vocação para expandir o reino de Deus a partir deles, né? Separar para mim, Paulo e Barnabé, para a obra que eu tenho chamado. Havia entre eles doutores e mestres, a saber, Simão, né? Aí aparece lá o Paulo e o Barnabé no meio daquela turma lá, né? Então é interessante como é que Deus trabalha, né? Nós somos o instrumento pelos quais a sabedoria fluirá no poder do Espírito Santo para produzir algo que glorifique a Deus e supra uma necessidade do próximo. Assim, Cristo estaremos realizando, quando descobrimos o que vimos, estaremos realizados, voltando aqui, assim em Cristo estaremos realizados quando descobrimos o que viemos fazer no mundo para glorificar a Deus e servir ao próximo. Então, 2 pontos importantes no sentido vertical e no horizontal. O que eu tenho feito, glorificar a Deus e abençoar o próximo, se estiver acontecendo isso, está exatamente dentro daquilo que Deus me chamou para fazer, daquilo que Deus me deu sabedoria para fazer, porque a sabedoria de Deus é exatamente para eu entender esse propósito, para que eu estou aqui e o que eu posso ser útil, tanto no reino de Deus, para o próprio Deus, como para o meu próximo. Então a sabedoria de Deus, ela vai me ensinar, vai trazer essa vocação, né, vai me mostrar como eu fazer e o fruto que vai trazer dessa sabedoria. Por isso que é importante, ainda que eu tenha bastante conhecimento, eu tenho também a sabedoria para aplicar esse conhecimento. Tudo que fazemos, direto e indiretamente, afetará o outro. Por isso, nenhum dom ou vocação pode ser desassociado à virtude maior, o amor. Quando isso acontece, é porque a sabedoria divina se manifestou. Ou seja, Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 13, você pode fazer qualquer coisa neste mundo, mas se você não colocar amor para fazer, você não vai produzir nada. Inclusive até aquilo que você não gosta de fazer, como falamos agora há pouco, é importante você aprender a amar, né? Por exemplo, eu trabalho na profissão que eu
perdão, que eu não sonhava para mim. Eu não tinha intenção nenhuma de trabalhar no que eu trabalho hoje, mas eu aprendi a amar a profissão. No início eu não gostava muito, né? Mas eu aprendi a amar por quê? Porque é o que tem me dado o retorno financeiro, é o que tem me dado o sustento da família. E Deus me deu graça de eu conseguir isso, desenvolver um bom trabalho com sabedoria. Então, você tem que colocar amor em tudo que você faz, porque tem gente que faz por obrigação, para ser prestigiado, não, né? Igual, por exemplo, na igreja, o camarada faz um trabalho, mas ele não tem amor naquilo. Ele faz porque ele está com outras pretensões, né? Mas se você não faz com amor, tudo que você fizer vai dar certinho, vai andar dentro da vontade de Deus. Então, coloque amor. Qualquer trabalho que for fazer, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, peça a Deus para te dar aquele amor, para você fazer com muita presteza, com dedicação, né, com honestidade, né, com propósito, com o objetivo de alcançar, né, de subir patamares, né, tudo com humildade, é lógico, né, mas peça a Deus que te dê amor para fazer a obra de Deus e também fazer as coisas na sua vida. Conclusão: qual é o sentido da vida? Talvez você demore alguns meses ou até alguns anos para responder assertivamente, mas você tem um propósito de Deus, um propósito dado por Deus para viver. Por isso, busque a sabedoria em Deus para estar consciente do propósito da vida. Então, todas as escolhas que você fizer, seja do ponto de vista afetivo, seja do ponto de vista profissional e ministerial, devem ser coerentes e com propósito consciente da vida, da sua vida em Deus. O que é coerente? Eu preciso escolher algo que está de acordo, né? Não vou trabalhar incoerente, né? Algo que está fora dos padrões, fora daquilo que eu fui vocacionado. Igual eu falei, Deus me deu o dom do ensino, eu vou querer cantar e se forçar para cantar. Lógico, eu sei cantar, mas eu não sou cantor. Não é minha vocação, então eu não vou fazer com maestria aquilo que eu consigo fazer quando eu estou ensinando, por exemplo, que eu procuro fazer com mais maestria. Então, cada qual, como diz a música antiga aí, né, do mundão aí, cada qual no seu quadrado. Então você precisa entender se você está dentro da vontade de Deus para fazer aquilo, para que você possa produzir algo, né, no reino de Deus, e que essa produção seja fruto, né, diante do Senhor. Não produzir para si próprio. Tem gente fazendo para montar império para si próprio, no mundo espiritual, né? No mundo físico é normal, você tem que trabalhar mesmo, correr atrás, e enquanto mais você puder ganhar dinheiro, ganhe, desde que você não prejudique sua qualidade de vida, né? Seus relacionamentos, que tem que ganhar dinheiro mesmo, que move o mundo é dinheiro, né? Infelizmente isso é o mundo que vivemos, mas no mundo espiritual quem move é Jesus, é o Espírito Santo, é a sabedoria divina. Então você tem que saber balancear as coisas, né? Para não prejudicar um e nem outro. Igual eu falei na lição anterior, quando falamos sobre a lição do preguiçoso, tem gente que não dá certo na vida espiritual, na vida material, profissional, vai virar pastor. Aí ele não dá certo lá, por quê? Porque não tem vocação, ele está só fugindo do trabalho, fugindo da responsabilidade de ter emprego, né? Aí vai fazer a vida ministerial, ele não dá certo, e quando dá certo é aos trancos e barrancos. Então precisa ter vocação, porque quando você tem vocação e você faz aquilo que você foi vocacionado, você vai dar certinho, não vai ter problemas, né, que você não consiga superar diante da sua caminhada. No mais, está aí mais uma lição, onde falamos sobre a sabedoria e o propósito da vida. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. E você que ficou até o final, quero convidar você mais uma vez a estar inscrevendo, também compartilhando, dando like e ativando o sininho. E alguma dúvida também, falando conosco nos comentários. No mais, fiquem todos com Deus e até a próxima lição, se Deus quiser.